Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a leitura do livro Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, de Pedro Apolinário. Esse livro você encontra para vender, você encontra para baixar. É só colocar Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, você encontra o livro inteiro com as citações aqui que eu vou estar dizendo. É só uma leitura do livro para você baixar, ler, porque ele tem vários temas, vários versos bíblicos que precisam ser trabalhados. E o tema de hoje é Os Irmãos de Jesus, a Virgindade de Maria. Os títulos que ensinam este assunto têm dado motivo para intermináveis controvérsias entre católicos e protestantes. Os irmãos são mencionados nas seguintes passagens: Mateus 12:46, 13:55, 28 verso 10 e Marcos 6 verso 3. Outras duas passagens relacionadas com os irmãos de Jesus e a virgindade de Maria são Mateus 1:25 e Lucas 2 verso 7. Em Marcos 6:3 lemos: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Este versículo já deu origem a muitas conjecturas e continua sendo motivo de acaloradas divergências. Muitos protestantes, baseados nesse verso, concluem que Maria foi mãe não apenas de Jesus, mas em virtude de sua união com José, de 4 homens mais algumas mulheres, nascidos todos depois de Jesus, que foi o primogênito. É uma realidade inegável que não se encontra nos evangelhos e em nenhum outro livro da Bíblia, nenhuma referência a outros filhos de Maria além de Jesus. Lucas 2:7, descrevendo o nascimento de Jesus, usa como referência a Maria a conhecida frase: e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Os defensores de outros filhos de Maria apresentam Mateus 1:25 como uma prova para assim crerem, especialmente as palavras conheceu e até. Conhecer é um eufemismo semita para indicar as relações conjugais. Os comentaristas, de modo geral, citando a expressão até que, afirmam que Mateus quis especificar o que acontecera, nenhum contato antes do nascimento de Jesus, e não o que se verificou depois. Segundo nossa sintaxe, as palavras até que pressupõem o fim de uma situação e o início de uma outra contrária. Outros argumentam que no hebraico e no grego a expressão pode ser usada mesmo que não haja uma mudança de situação. O dicionário da Bíblia João Davis, página 288, declara: o que parece mais razoável e mais natural é que eles eram filhos de Maria depois de nascido Jesus. Que esta teve mais filhos é claramente deduzido em Mateus 1:25 e Lucas 2, verso 7, que explica a constante associação dos irmãos do Senhor com Maria. Os católicos, começando por São Jerônimo, sempre solícitos em defender o dogma da perpétua virgindade de Maria, afirmam que os chamados irmãos nas passagens citadas são na realidade primos de Jesus, filhos de uma irmã de Maria, mulher de Alfeu ou Clopas, segundo João 19, verso 25. A opinião mais defendida desde a antiguidade apoia que esses irmãos eram apenas primos e irmãos. Os que apoiam essa ideia alegam que todas as línguas, mais especialmente naquela falada por Jesus, o termo irmão tem uma elasticidade notável. Emprega-se para o irmão por parte de pai ou de mãe, primo, e também para um parente mais afastado. Apresentam citações bíblicas para provar que os judeus tinham por costume chamar de irmãos a certos parentes. A Igreja Católica, desde os primeiros séculos, sempre venerou Maria como virgem em sentido absoluto, antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Para nós, esse dogma é uma simples tradição, admitida mesmo por alguns comentaristas católicos, como pode verificar em certos problemas bíblicos, edições paulinas. É real que tal tradição não teria surgido se os apóstolos tivessem conhecido e mencionado os autênticos filhos de Maria além de Jesus. Há uma terceira interpretação, semelhante às mencionadas e que foi defendida também pelos antigos pais da igreja, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Epifânio, Ambrósio e outros, segundo a qual José era viúvo quando se casou com Maria, e os aludidos irmãos eram filhos do seu matrimônio anterior, com uma tal de Melca ou Esca, chamada por outros Salomé. Sabemos que os evangelhos nada dizem com respeito a José.
sobre seu estado de viuvez antes do seu casamento com Maria. Apesar do silêncio dos evangelistas, essa é a versão que deve ser aceita por nós, como nos comprova o comentário bíblico adventista e o Espírito de Profecia. Seus irmãos, os escritores dos evangelhos tornam claro que estes eram filhos de José em razão do matrimônio anterior. De fato, o que Jesus confiou sua mãe aos cuidados de João, ver João 19, 26 a 27, indica que os irmãos e irmãs de Jesus não eram propriamente filhos de Maria. Que eles eram mais velhos que Jesus é demonstrado pela atitude deles e seu relacionamento para com o Senhor. Eles tentavam repreendê-lo e falavam com severidade, João 7, verso 3 e verso 4, procurando interferir na sua conduta por outras maneiras. Tais atitudes somente seriam cabíveis a irmãos mais velhos, segundo os costumes da época. Para quem está familiarizado com a vida nas terras bíblicas, esse argumento por si só parece conclusivo. Embora esses irmãos não crescem em Jesus naquele tempo, João 7, 3 a 5, eles posteriormente o aceitaram e foram contados entre seus seguidores. Ver Atos 1, verso 4. Né? The Seventh Day Adventist Bible. Comentário de Mateus 12, 46. Seus irmãos, como eram filhos de José, tomavam o lado dos rabinos. O Desejado das Nações, página 86. Tudo isso desgostava os irmãos. Sendo mais velhos que Jesus, achavam que ele devia estar sob sua direção. Idem. O pastor João Ferri defendeu a tese idêntica, declarando que os chamados irmãos mencionados em Mateus 13, 55, Marcos 6, 3, não são primos do Senhor. Segundo, que as pessoas diferentes, que são pessoas diferentes e não filhos de Maria, esposa de Alfeu, embora tivessem nomes iguais. Que a única conclusão lógica seria que fossem filhos de um primeiro matrimônio de José, o que é confirmado por antiga tradição. A seguir apresenta as provas bíblicas que, segundo seu parecer, constituem a base dessa última conclusão. Não a transcreveremos por duas razões. Não as reputamos essenciais por serem muito extensas. Pregador adventista, março, abril de 1959. A castidade de José. A Igreja Católica, apoiada em ideias defendidas por Jerônimo e Agostinho, afirmam que José se conservara casto não somente depois do seu casamento com Maria, mas também antes dele. João Ferri, no artigo já citado, sustenta a castidade de José após o nascimento de Jesus, declarando: vejo nisso nada mais do que a atitude consequente de um homem que, desde o momento em que o anjo Gabriel lhe revelara o propósito divino, compreendeu o seu dever, aceitando a sagrada incumbência e se limitando a ser o que Deus queria que fosse: o pai legal e mantenedor de Jesus e esposo legal e mantenedor de Maria. A sua união legal com a Virgem era requerida somente como uma medida indispensável para que o bom nome daquela santa mulher permanecesse protegido de calúnia e infâmia. É bom frisar que ele declara ser uma opinião pessoal e não a posição da Igreja. Conclusões gerais. Tanto católicos como protestantes têm tomado posições extremadas para as quais não se acham nenhuma base bíblica. Não são encontrados nada no Novo Testamento a respeito da eterna virgindade de Maria. E se esse fato fosse essencial para o plano da salvação, ele seria apresentado. Em contrapartida, os protestantes também não podem, pela Bíblia, apresentar provas convincentes de que os irmãos e irmãs de Jesus fossem filhos de José e Maria. Russell Norman Champlin, em seu Novo Testamento Interpretado, volume 1, página 396, apresenta argumentos, na sua opinião, irrefutáveis de que José e Maria tiveram vários filhos. Para mim, ao menos, os argumentos não são convincentes. Isso quem fala é Pedro Apolinário. Em face dessas duas posições exageradas, nossa posição devia estar no meio termo. Maria somente deu à luz a um filho, o nosso Salvador, e por ser virgem antes do parto. Não há nenhuma base para crer que ela continuasse a ser do parto depois dele. Esta é a posição de Pedro Apolinário, né? Um bom comentário, eu acho muito fascinante, muito contundente. E veja que ele foi muito prendado, né? Muito equilibrado nas suas considerações. Não é um artigo, este não é um artigo, não é um vídeo exaustivo sobre o assunto, tem muita coisa escrita, mas que sirva de introdução para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para a nossa meditação na Palavra de Deus. Quem quiser baixar esse livro, é só colocar Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, Pedro Apolinário, no Google, e vai ter lá no Internet Archive, Minhateca Rogeriana e talvez outros sites. Fiquem com Deus. Para aquele que quiser comprar algum livro, deixo na descrição o site da Livraria Guimel. Lá tem livros por bons valores. Também deixo meu WhatsApp à disposição para quem quiser trocar uma ideia, conversar. Seja bem-vindo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe esses estudos e tamo junto.